Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de redação. Essa aula é sequência da aula passada. Por que é sequência? Porque nós estaremos aí corrigindo os exercícios que foram passados para casa. E em seguida nós falaremos aí sobre sentido próprio e sentido figurado. E mostrarei para vocês aí quais são os exercícios que vocês estarão fazendo em casa, o homework. Então, nesse primeiro momento da aula, nós iremos começar aí com as correções, da página 53 a 56, que é sobre o texto de opinião, tá? Quem ainda não postou essa atividade no Google Classroom, por favor, publique lá, tá? Eu vi que alguns alunos ainda não colocaram, principalmente a produção de texto, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando aí sobre texto de opinião, que é aquele, né, o próprio nome já te induz a entender e saber o que é. Um texto de opinião é aquele tipo de texto que tem a sua ideia, o que você pensa, o que você defende, né, diante de um tema apresentado, diante de uma ideia proposta. Então, cada um de nós, vou começar a ler aqui com vocês, tá? Cada um de nós tem um modo particular de ver e interpretar determinado assunto. Então, ninguém pensa igual a ninguém pensa igual ao outro, né? Isso representa o nosso ponto de vista. Quando uma pessoa diz, por exemplo, que o que acha sobre um filme, um fato, um comportamento de alguém, ela está emitindo, ou seja, ela está expressando, ela está falando sua opinião. Então, algumas pessoas têm opiniões semelhantes a respeito de algo e outras têm opiniões diferentes. E aí todo mundo tem que saber, né? Tem que se comportar respeitando a opinião do outro, mesmo que ela seja diferente da sua. Então, os textos a seguir, eles são chamados de texto de opinião, que vocês já leram para responder, né? Então, também conhecido como texto opinativo. Esse gênero consiste em um texto no qual expressamos a nossa maneira de pensar e justificamos o nosso ponto de vista. Então, o primeiro texto aí que vocês já leram a primeira parte aqui do texto, né? As pessoas preocupam em preservar a natureza no dia a dia e tem uma opinião sim e uma opinião que é contrária, que é não. Então, são duas opiniões aqui. Então, olha só, na número 1 vem pedindo o seguinte: os textos que você leu trazem opiniões pessoais sobre como tem sido a preocupação das pessoas em preservar a natureza. Identifique quem concorda com essa atitude e quem não concorda. Então, quem está concordando aí é o Pedro de Almeida. E quem não concorda é o Daniel Santos Pinto Silva. No caso aqui, um biólogo, né? E o Pedro Machado é um professor de geografia e pesquisador. Número 2. Todo texto é veiculado, ou seja, ele é associado em um suporte textual. Suportes textuais são portadores de textos, ou seja, materiais em que os textos vão aparecer, né, que eles aparecem. Então, né, o suporte textual, né, vai ser o quê? Internet, jornal, revistas, livros, né, aqui apareceu no livro, né, essa ideia. Então, essa ideia que é colocada aí no texto. Então, né, são vários locais que podem aparecer aí os textos. Seguindo aí, na número 3, para uma pessoa convencer a outra do seu ponto de vista, de que seu ponto de vista tem fundamento, ou seja, né, ele tem fundamentação, ele tem algo que ele é baseado, é necessário apresentar argumentos, ou seja, são as razões ou motivos que comprovem sua maneira de pensar. Então, não é falar assim, porque sim e pronto. Não, por que você concorda? Em ambos os textos foram empregados argumentos por meio de exemplificação, ou seja, por meio de exemplos, foram colocados exemplos. Sublinhe nos textos os exemplos mencionados. Então, nós vamos voltar lá no texto. Então, vamos aqui no texto que é favorável, né, que diz que sim, as pessoas preocupam em preservar a natureza, os exemplos que foram colocados são aqui, ó, nas ações e nos objetivos dos movimentos sociais, nos programas de coleta seletiva de lixo, implantados por prefeituras
em diversos municípios, ou na busca por consumo e alimentação saudável. Já no texto que é contrário, que diz que as pessoas não preocupam, quais foram os exemplos? Campanhas de praia limpa, de não jogar lixo nas estradas, de reduzir o consumo de energia elétrica. Então, são essas duas partes que vocês irão sublinhar. Aí, na letra B, vem pedindo o seguinte: qual é o efeito de sentido desses exemplos para a argumentação de texto? Qual que é o sentido? O que provoca quando é colocado esses argumentos, esses exemplos, né? Eles vão fortalecer, eles vão dar mais credibilidade na argumentação. Então, ele mostra ao leitor o quê? Exemplos que existem, que estão dentro aí da realidade, né? Que são fatos, acontecimentos. E aí, depois, o autor confirma o ponto de vista, né? O que ele pensa, o que ele acredita que seja correto. A número 4 é uma pergunta pessoal, então não tem como eu corrigir, né? Qual dos posicionamentos apresentados você concorda? Explique. Se é o primeiro lá, né? Se é o sim ou se é o não. E você vai explicar. Aí aqui é a produção de texto. Essa produção de texto não tem como eu corrigir, né? Por aqui, eu corrijo lá pelo Google Classroom, tá? Então agora eu vou passar lá para aquele slide, no primeiro slide, né? Então, nós corrigimos os exercícios e agora nós falaremos aí sobre o sentido figurado, sentido próprio e sentido figurado. E vou mostrando para vocês aí as tarefas de casa. Então, para isso, eu vou precisar que vocês abram o livro de vocês aí na página 77, onde tem escrito para se comunicar melhor, sentido próprio e sentido figurado. Opa. Tá? Então, vamos aqui na conceituação. Tá? Nesse primeiro momento. Vou pegar uma canetinha. Ó. Opa, peguei errado a caneta. Pronto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Olha só. Todas as palavras apresentam um sentido próprio e preciso que empregamos de forma habitual, comum. Então, é um sentido próprio. O próprio nome já diz, sentido próprio. É o sentido literal da palavra. Como ela é utilizada aí, né, no dia a dia. Né? Mas em alguns casos, dependendo do contexto, ou seja, dependendo de onde essa palavra está sendo usada, ela pode ter o sentido ampliado, ou seja, pode ter um sentido maior. E aí ela assume outros significados, tá? Diferente do que é habitualmente colocado, ou seja, o que é na risca, digamos. Nesse caso, quando ela tem outros sentidos, aí sim é chamado de sentido figurado. Olha só, aqui no texto, aqui voltando aqui, tem assim, ó, o rosto do meu pai se iluminou. E a partir desse dia, Monteiro Lobato e eu ficamos amigos. O que é iluminar, né? O iluminar é o quê? É tornar claro, é encher de luz, é clarear, tudo isso vem de iluminar, né? Aí do sentido do dicionário, que é o sentido próprio, né? Tem aqui encher, tornando claro, tornar-se instrutivo, esclarecido e por aí vai, lá do Oasis, essa colocação. Então, vamos aqui. O sentido literal da palavra iluminar é o quê? É luz, né? Clarear o ambiente, iluminar. O sol ilumina o dia. Agora, isso sentido próprio. Agora, se eu for falar no sentido figurado, eu já posso falar que uma pessoa, por exemplo, ilumina a vida da outra. Ela não está emitindo luz, porque nós não temos essa capacidade ou nessa forma na nossa forma de vida, nós não temos esse poder, né? Agora, e aí já entra no sentido figurado. Então, a luz, a lâmpada, ela ilumina o ambiente. Então, ela está no sentido próprio. Se eu falo que a pessoa ilumina, né, a vida da outra, o ambiente, aí já é no sentido figurado. E aí é onde vocês vão encontrar duas palavras muito faladas aí, que é a denotação e a conotação. Então, olha só, se eu digo que algo é denotativo, que está no sentido da denotação, é o sentido
o quê? Literal, é o sentido próprio. Se eu digo que é algo no sentido figurado, eu já estou no plano da linguagem conotativa, da conotação, sentido conotativo. Então, linguagem, sentido próprio, denotação. Sentido figurado, né, sentido ou linguagem conotativa. Esses termos, nós iremos observá-los e estudá-los nas próximas aulas, né, durante as lives. E aí, aqui são os exercícios que vocês estarão fazendo para casa. Os exercícios vão até aqui, meninos. Vão até a 82. Essa parte aqui, que começa aqui em relato pessoal. Relato pessoal. Essa parte aqui do relato pessoal, nós falamos sobre ela durante a live, tá? Que também entra aí dentro do nosso conteúdo de redação. Então, essa parte aqui, eu já falei para vocês, eu já comentei com vocês como ela será feita, como ela será produzida. E eu só vou colocar aqui, ó, que essa segunda parte da produção é feita no caderno de redação, tá? Esses dias um aluno veio me perguntar se ele poderia fazer no cantinho aqui, escrever no cantinho. Não, isso aqui é feito no caderno de redação, por isso que não tem nem linha aqui para fazer. Tem até aqui, ó, pequenininho aqui. Escreva no caderno, né? Mas eu sempre gosto de frisar aqui para não ter dúvida ou, né, pensar aí que não deu certo, que não funcionou, tá? Então, essa parte aqui do relato pessoal, nós já falamos durante a nossa live, tá? Já expliquei para vocês por lá, tá? Deixei especificado aqui como tarefa de casa, mas a explicação já foi feita durante a live, tá? Se você está assistindo esse vídeo e perdeu a live que foi explicada, depois na próxima live, ou você me procura e aí eu tiro as suas dúvidas, ou você me manda mensagem aí no particular, e, enfim, tá? Pelos meios de comunicação aí que nós utilizamos para conversar. Aqui eu vou só voltar, só ir para essa tela aqui. Então, os exercícios são na página 77 a 82. Lembrando que a 82 é feita no caderno, tá? Vou só falar de novo para não ter nenhuma confusão aí, tá? Com relação a onde é para ser feita essa tarefa, tá? Beijo para vocês, uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijo. Muito bem, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como que foi a semana de diagnose? Espero que vocês estejam satisfeitos, colhendo o resultado. E quem não estiver satisfeito, é hora de mudar de atitude, fazer mais exercícios, procurar o professor, pedir lives extras para poder aprender um pouquinho melhor. É difícil aprender à distância? Não é fácil, requer muito mais disciplina, mas não é impossível. Temos excelentes resultados, alunos que estão dando um show com esse tipo de ensino. E a gente está percebendo o quê? Que é uma necessidade atual. E nós temos que nos adaptar. É claro que nada se compara com uma aula presencial, sem troca de informações, interatividade. É claro, gente, que a gente perde alguns aspectos, mas ganha por outros. A questão da organização da agenda, de ter disciplina de horários, tudo isso é agora um momento muito importante para estar desenvolvendo isso. Então, nós vamos tentar tirar proveito de tudo isso que está acontecendo. Se você está com dúvida, dia de sexta-feira tem live extra, me procura, me chama, WhatsApp, o tempo todo ligado. É só me chamar, tá bom? Bem, o que nós vamos aprender agora é sobre números decimais. Os números decimais são uma forma de representar os números fracionários. Lembrando que os números fracionários foram criados justamente para representar uma parte de um todo. Quando
os povos que habitavam na região do Rio Nilo queriam dividir terras entre descendentes e não conseguiam dividir em partes iguais. Então, criou-se uma forma de representar parte de um todo. Por exemplo, meio, que representa 1 em cima e 2 embaixo, numerador e denominador. Acontece que essas frações podem também ser escritas como números decimais, que são os números com vírgula. Veja só nessa parte aqui. Nós temos o número 1234, aí tem vírgula 567. É o que nós vamos aprender agora, tá bom? Então, vamos lá. Os números decimais são o quê? Os que possuem, então, parte inteira, neste caso aí é o 1234, e também possui uma parte fracionária, ou decimal, que é o 567. São divididos por uma vírgula, ok? E nós temos a leitura das classes e das ordens da mesma forma que antes, só que agora nós vamos acrescentar os números decimais. Se a gente ver aqui direitinho, a gente tem o quê? 4 é o quê? Unidades, 3 dezenas, o 2 centena, 1 unidade de milhar. Isso da vírgula para a esquerda. Da vírgula para a direita, nós temos o quê? Os décimos, que é esse cor-de-rosa. Na segunda casa, depois da vírgula, serão os centésimos, que é o laranja. E o cinza, os milésimos. Um exemplo de um número decimal é o número 2,35. Nesse número 2,35, nós temos o número 2, algarismo 2, sendo a parte inteira, e o 35, que está à direita da vírgula, é a parte decimal. Desta forma, nós podemos escrever 2,35 como sendo 2 mais 3 décimos, que a gente representa com 3 em cima e 10 embaixo, 3 décimos. Mais 5 centésimos, do segunda casa depois da vírgula é o quê? Centésimo. Então, eu posso representar na fração 5 sobre 100. Então, eu posso representar como fração ou como conta com vírgula. O 2 fica inteiro, mais 3 décimos é 0,3, porque o 3 é a primeira casa depois da vírgula. É a casa dos décimos. Mais 0,05, que é a mesma coisa que 5 centésimos, porque a segunda casa significa centésimos. Veja só, representando os números decimais, olha só, 1 décimo ele é a mesma coisa que 0,1. Representar agora na forma de algébrica é assim, fração e número com vírgula. Agora na parte de desenho ou geométrica, eu represento os 10 quadradinhos e pinto uma, porque eu tenho uma parte de 10. E quando for centésimos, eu tenho 100 quadradinhos e uma parte pintada. E como eu disse para vocês, centésimos é a segunda casa depois da vírgula. Então, 1 centésimo é a mesma coisa que 0,01. 1 vai ficar na segunda casa depois da vírgula. E se fosse milésimos? Seria 1 sobre 1000 na fração. E nos números decimais seriam 0,001, porque milésimo, ó o nome, ó, mil não são 3 zeros? Então, milésimos é a terceira casa depois da vírgula, então seria 0,001. Como é que a gente pode ler esses números? Podemos ler assim. Olha os exemplos. 0,2 podemos ler como 2 centésimos. 0,54 é 54 centésimos.
0,218 é 218 milésimos, porque são 3 casas depois da vírgula. 1,54, a gente vai falar 1 inteiro e 54 centésimo. Tem 2 casas depois da vírgula, a gente chama de centésimo. Veja esse exemplo aqui, ó, 2,367. Você viu que ele vai até a terceira casa. A terceira casa não é milésimo? Então, é 2 inteiros, 367 milésimos. 12 inteiros e 45 centésimos. 8 inteiros, 69 centésimos, porque tem 2 casas, é centésimos. Esse aqui, ó, 14,587, tem 3 casas, é milésimo, então vai ser 14 inteiros e 587 milésimos. O próximo, 6 inteiros e 98 centésimos. O próximo, 6 inteiros e 2 milésimos. O próximo, 125 inteiros e 1 décimo, uma casa depois da vírgula. 4 inteiros e 8 décimos. Compreendido que é cada localização do número, onde fica décimo, centésimo e milésimo, você poderá pegar o seu livro, fazer uma leitura inicial da página 53 até a 55, que repete tudo isso que eu falei, e na página 56, nós vamos observar como é que fica o quadro de ordens e classes. Observe o número, por exemplo, 601 inteiros e 2 décimos. Olha só, vírgula, gente, é sempre no lugar da vírgula. Os 600, o próprio nome fala 600, 6 centenas, não é? E uma unidade, então ele tem 0 dezenas, é só sair completando. Este número que está aqui embaixo, deixa eu pegar o lápis aqui. Este númerozinho que está aqui, 601, você preenche aqui, ó, 6, depois o 0, depois o 1. Aí vem vírgula debaixo de vírgula, não é isso mesmo? Vírgula debaixo de vírgula, vírgula no lugar de vírgula, e você preenche o 2 na parte dos centésimos. O 2 na parte dos décimos, porque ele é o primeiro número depois da vírgula. Na hora que eu quiser preencher agora 23,15, eu vou colocar 23 inteiros, então é 2 dezenas e 3 unidades, vírgula, e vem 15 centésimos. O nome, gente, vai ser na casa que parar. Se parou na casa dos centésimos, então é lá que eu vou falar 15 centésimos. Veja o próximo exemplo, que é 4 unidades, 4 inteiros e 23 milésimos. Então, décimos vai ser 0, 2 centésimo e 3 milésimos. Ele parou na classe dos milésimos. Então, eu sou, na ordem dos milésimos, então eu sou obrigada a falar que é 23 milésimos, porque é onde ele parou, é o endereço que ele está. Lembrando que ordem é cada uma dessas colunas e classe é a cada 3 colunas, ou seja, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Neste caso aqui, eu tenho a classe da parte decimal, não é isso? E a classe da parte inteira. Então, tem a decimal e a parte inteira, que são as unidades simples, unidade, dezena e centena. E a parte decimal é a parte dos decimais. Como que eu leio esses números?
601,2 é 601,2, mas eu posso falar 601 inteiros e 2 décimos. 23,15 é 23 inteiros e 15 décimos. E 4,023 é 4 inteiros e 23 milésimos. É importante falar esse zero para mostrar que na parte do décimo não tem zero. Se você falar só 4,23, você vai estar falando que está na ordem centesimal, mas a gente está falando 0,23, ou seja, milésimos. Então, é isso. De agora em diante, essa parte inicial, ela é muito importante para você identificar. E não é difícil, porque no nosso dia a dia, a gente trabalha com dinheiro. E dinheiro, a gente usa a parte dos décimos e dos centavos, né, que é centésimos. Então, você identifica os números decimais a toda hora. Pode ser até que você não esteja pensando neles, mas eles fazem mais parte da sua vida do que você imagina. E é por isso que você tem muitas condições de resolver os exercícios da página 56 até a página 61. Ótimos exercícios para vocês. Estou à disposição. Beijo, beijo, beijo.